Fala aí galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Eu espero que sim, mascarado na área. E galera, primeiramente queria pedir desculpa pra vocês pela ausência de vídeos dos últimos meses, cara. Faz tempo que eu não posto vídeo, parei com as minhas gameplays temporariamente porque eu fiquei sem PC. Quem me acompanha por Instagram e Twitter viu que eu postei que eu fiquei sem PC e infelizmente eu tô temporariamente impossibilitado de fazer gameplays. Mas assim, como para fazer um videoblog, que é uma coisa que eu nunca tinha feito, esse é o primeiro, não precisa muito de PC, talvez eu vou precisar de um só para fazer uma pequena edição, mas dá para eu falar de algumas coisas. E assim, galera, eu vi ontem uma notícia que eu, como fã de Resident Evil, realmente eu fiquei muito estático assim, cara, e como eu tava esperando uma determinada coisa e eu li outras coisas de fãs antigos e de fãs mais novos de Resident Evil, eu quero ver com vocês, né? Porque no YouTube tem muita gente que curte games e tal, então bora lá, quero ler a notícia pra vocês que foi que eu li ontem e vamos dar uma debatida rápida aqui. Eu vou deixar claro já que eu não vou me aprofundar na história do Resident Evil, eu vou dar apenas alguns tópicos pra gente comentar aí, sei lá, cara, só dar uma opinião aí sem xingamento entre vocês, por favor, mas pra ver o que vocês acham, né? Se a Capcom vai mudar tanto assim ou vai continuar no que a gente estava vendo. Vamos lá, o título da notícia é o seguinte: Resident Evil 7 voltará ao tema de horror e será anunciado na E3. Eu vou ler o início da notícia, só esse título já dá pra eu falar bastante coisa, porque eu li comentários de pessoas, então posso me basear nisso. Mas eu quero ler um pouco aqui pra vocês verem, ó. Resident Evil 7 está em desenvolvimento e será revelado na E3 em junho, de acordo com informações obtidas pelo analista do mercado japonês, o Serkan Toto, ou Totô, não sei. Também não sei. Pelo Twitter, Toto revelou algo de que sabe sobre Resident Evil 7 e disse que o jogo voltará ao tema original de horror. Bom, galera, eu vi comentários de gamers mais antigos do Resident Evil, aquela galera que era adolescente nos anos 90, né? Do Resident Evil 1, 2 e 3. E de galera mais nova também, começou a jogar ali pela época do Resident Evil 4, ou talvez mais nova ainda, 6, tá ligado? E eu vou dizer a minha opinião, galera, como sendo gamer desde os anos 90 e que jogou Resident Evil pela primeira vez nas versões mais recentes e comecei a jogar de trás pra frente depois. Eu comecei a jogar os Resident mais novo e procurei conhecer os velhos, porque eu realmente fiquei muito fã de Resident Evil e hoje eu sou. E uma coisa legal que tinha inclusive no Resident Evil 5, inclusive não, eu acho que tinha só no Resident Evil 5, era um extra que quando a gente passava as missões lá, a gente desbloqueava arquivos de história dos personagens e do próprio Resident Evil. Então assim, galera, a Capcom passou por muitas críticas depois que lançou Resident Evil 6, né? Eles até tiveram a infelicidade de falar que, cara, que os fãs de Resident Evil estavam muito velhos. Na verdade, talvez não é porque eles estejam muito velhos, talvez eles estejam com a mentalidade fora do foco do que é Resident Evil, entendeu? Não sei. Porque quando tu lança um primeiro game com aquela temática e depois vai mudando ele drasticamente, tu tem que pelo menos explicar para os fãs o porquê, né? E sei lá, eu acho que a Capcom achou que o Resident Evil seria autoexplicativo. Mas é um jogo bem complexo, a história dele nunca fica extremamente limpa diante dos nossos olhos para que a gente veja, Resident Evil é assim. Galera, eu acho que não existe nenhum Resident Evil que saiba a história de Resident Evil inteiramente exata, mas eu vou dizer pra vocês aquilo que eu sei não tão profundamente, tá? Não vou entrar nos méritos assim, reais mesmo e tal, não reais, mas tipo exatinhos, mas só por cima pra gente entender. Por que começou Resident Evil? Aqueles zumbis lá do primeiro Resident Evil, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que eles são consequências erradas de coisas que não deram certo, né? Os caras tinham uma meta, eles tinham um objetivo e eles falharam. Eles falharam e aconteceu aqueles zumbis lá. Então, no ponto que a gente pega isso como uma falha, a gente vê que ao longo do tempo, o que os caras queriam fazer? Eles queriam corrigir essa falha. Que é porque os caras que tinham um projeto que eles queriam criar super soldados. Era basicamente isso.
O lance do vírus progenitor era testar em seres humanos para criar super soldados, cara. Em outras palavras, dá pra gente comparar com os personagens da Marvel, né? Vocês que já leram quadrinhos da Marvel, ou até mesmo que já viram os filmes aí, o Capitão América, por exemplo, é um super soldado. É o que os caras queriam fazer, só que usando um vírus que alterasse o DNA das suas cobaias. Ou melhor ainda, a gente pode usar o exemplo do Buck, né, que é o soldado invernal, o Buck Burns, que ele realmente ele fica induzido pela vontade da pessoa que controla ele. Os caras dizem uma certa sequência de palavras e entram na mente dele e dizem, ó, tu vai lá, tu vai matar fulaninho, ele vai e faz isso. E era mais ou menos o que os caras queriam. Então eles fizeram o quê? Pegaram crianças do mundo inteiro, centenas de crianças, e começaram a criar essas crianças desde nova a serem tipo objetos, né? Objetos da vontade do Oswald Spencer, que é o cara que o Albert Wesker mata lá no Resident Evil 5. A gente vê o trecho da história, né? Ele mata, é uma coisa que a Capcom mostrou lá, foi bem legal, até o vídeo do Wesker matando o Spencer. The right to be a god. That right is now mine. Por causa disso, porque o Wesker tinha um pouco de ressentimento do Oswald Spencer por causa disso. Ele foi criado desde pequeno a se curvar perante o Oswald Spencer, digamos assim. Ele e todas aquelas outras crianças. A diferença é que quando essas crianças chegaram a uma certa idade, eles manipularam nelas um vírus, o vírus progenitor, para ver se o organismo ia sentir uma adaptação com o vírus. E deu errado. A maioria dessas crianças morreram com efeitos colaterais e tal. Só uma criança sobreviveu, que foi o Albert. E foi nomeado Wesker por causa do primeiro cabeça desse projeto, né, que se chamava Wesker. Então nomeou o projeto e todas aquelas crianças como crianças Wesker. Então o Albert Wesker foi a única criança que deu certo, digamos assim. E você sabe que o Albert Wesker com certeza é um super soldado. O cara tem super força, super velocidade, ele é o ápice, né? O negócio era fazer muitos Albert Weskers. Os caras queriam criar um exército de Albert Weskers. Só que não deu certo, deu só ele. E eles ficaram ao longo do tempo tentando criar ele. Ali no período Resident Evil 1 até o 3 foi basicamente isso. O Albert Wesker tomou por ele as pesquisas dos vírus e tal. E no 5 a gente teve aquela ideia maluca dele de lançar o Ouroboros no planeta inteiro, né? Porque o Ouroboros era um vírus que ia fazer a seleção natural. Ele ia se alojar nos corpos, o que ele aceitasse, ele ia evoluir, ia criar humanos parecidos com o Robert, e o que não desse certo, ele ia matar, ia virar aquelas coisas pretas lá que parecem sanguessugas. Mas enfim, no Resident Evil 4, galera, a gente vê as plagas seguindo ordens já. Começa por aí. Resident Evil 4, a gente tinha o que? Ganados, né? Que eram aqueles camponeses malucos lá que eram controlados pelos Iluminados. Que eram os caras que tinham raptado a filha do presidente e não queriam nenhum agente atrapalhando o serviço deles. Então eles diziam para os ganados matarem o Leon. E eles iam lá com forcados e coisas, né? Com um machado, motosserra, matar o Leon, cara. Pois é, isso já é um certo controle mental. Aquelas pessoas são zumbis tecnicamente, mas não são zumbis. Eles já estão mortos, só que eles estão sendo controlados remotamente, entendeu? O vírus está nele e está controlando eles. Eles falam, eles agem como pessoas normais, só que eles estão infectados. E no 5, eu não sei por que as pessoas ficaram tão horrorizadas com o Resident Evil 5. Digamos que a Capcom perdeu a sua popularidade no Resident Evil por causa do 5, porque os caras estavam bem mais inteligentes, eles esquivavam de tiros que tu ia dar. E numa parte mais final do game a gente tem os Magines com AK-47, cara. Os caras com traje de soldado usando armas, tá ligado? E eu nem vou falar muito sobre Resident Evil 6,
Que os caras estão usando RPG, maluco. Porra, RPG. Enfim, isso parece muito horrível quando a gente não se dá conta do propósito principal da história de Resident Evil, que é criar um super soldado. Se a gente for pensar com esse sendo o propósito, a evolução dos games de acordo com o primeiro até o 6 foi joinha, cara. Foi massa. Tipo, o lance de criar um soldado controlado estava sendo bem sucedido, entendeu? E eu queria saber com vocês o que vocês esperam desse Resident Evil 7 com essa notícia aí, cara. Será que eles vão voltar totalmente com aqueles zumbis pamonhas que a gente conhece? Ou eles vão continuar com zumbis, talvez um exército de Albert Wesker? Imagina, cara, um exército de caras que nem o Albert Wesker. Ia ser foda conseguir passar por esses caras, né? Eu espero que seja um cenário Darkness, que seja uma coisa que lembre bastante o primeiro, só que eu espero não zumbis, cara, mas soldados. Eu espero que seja isso, porque senão vai fugir muito da história do que tudo que a Capcom fez até hoje. Queria ver se vocês conseguem entender esse lado também. E comenta aí, cara. Vai voltar total? Vai ser que nem Resident Evil 1? Vai ser com a câmerazinha estática? Isso é outra coisa também, né? A maioria dos games em third person hoje tem a câmera em cima do personagem. E uma característica dos 3 primeiros lá é que a câmera era fixa num ponto, né? E o teu personagem vinha andando e quando ele passava pra cá, a câmera ia acompanhando ele de longe. Mas isso é o que a gente espera de menos, assim, no game, né? É certo que o game vai ter os 2 modos de jogo. Vai ter a câmera atrás e vai ter a câmera de cenário. Isso eu tenho certeza que vai ter. Eu aposto 99% das minhas fichas que vai ter isso. Só que sobre a temática do jogo, o que vocês acham que vai ter? Vai ter terror ou vai ter matança? Vai ser guerra, ou como as pessoas chamaram a campanha, algumas pessoas, né? Não vou generalizar, algumas pessoas chamaram a campanha do Chris no Resident Evil 6 de Battle Chris, né? Ficou muita guerra. Só que se vocês verem, galera, por esse ponto de vista, zumbis pamonhas serem uma coisa errada que aconteceu, que deu errado, a gente vai ver a Capcom está sendo fiel à história deles, digamos assim, a história do Resident Evil, essa história principal, né? Porque Resident Evil tem várias histórias, tem o Revelations também, mas nessa saga principal, do 1 até o 6 e agora o 7, cara, o que vocês esperam? Era isso aí o vídeo, galera, pra fazer vocês pensarem. Talvez outro dia eu faça um vídeo explicando a história certinho, mas esse dia não vai ser hoje. E era só isso que eu queria deixar com vocês aí. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam no canal, deixe o seu like aí e comenta, cara. Vamos ver se mais gente pensa assim. Pensa nesse lance de super soldado, então é bacana, é massa, e vamos ver o que a Capcom tá preparando aí, cara. Porque eles já se queimaram com alguns fãs falando aquela bobagem lá, né? De que os fãs de Resident Evil estavam velhos demais. Tomara que eles voltem atrás e façam um jogo que agrada tanto os fãs antigos quanto os fãs novos, que tenha bastante extra, que a gente sabia que sempre teve, que tenha puzzles, que seja um jogo divertido mesmo. É isso aí, galera. Mascarado fica por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixem suas opiniões e até o próximo vídeo. Falou!